a igreja, ela recomenda o método Billings. Isso. Cara, primeiro, explica para as pessoas o que é método. Eu sei o que é método Billings, mas explica o que é método Billings. Então, né? É incrível que eu saiba, né? Poxa vida. É importante explicar e também colocar todos os pontos que a igreja ela recomenda o método Billings, porque para mim, quando eu fiquei sabendo, era um campo aberto. E depois eu vi que não era tão aberto assim, né, cara? Existiam algumas, sim, nós recomendamos, mas existem essas restrições, né? Do Assim, método? no sentido assim... porque parece que é só em caso de extrema... extrema necessidade financeira do planejamento do casal. Não sei se é aberto, se não é, o que vocês... Enfim, explique. Não, Como vocês calma, acham? calma aí. Então, veja O bem. que vocês acham? Assim? Eu não sou especialista. Claro, No ninguém... assunto, eu sei pra mim. Não, conversa. assim, eu sei pra mim, Uhum. né? Até quando eu posto no meu Instagram que a gente segue o método, chove mulher perguntando, ai, me ajuda, ai, o que que é, como que funciona? É o famoso MOB. Misericórdia. M-O-B. Não, mas eu fico assim, Ovulação. misericórdia. Mas eu já não E sei. agora? Eu não sei explicar, tipo, eu não Mas é a ainda. tabelinha? Não. Então, explica isso aí. Vou pra mim. explicar, então, Vocês sabem? iniciar, fazer a introdução. Seguinte, Azul, vai. Viu? Eu entendi. existem Você chama cegonha. existe o método de contracepção e existe o método de espaçamento. Uhum. O MOB é um método de espaçamento. Tá? Uhum. É o aceito pela igreja, o único aceito pela igreja Planejamento de familiar. planejamento familiar. Exatamente. Mesmo porque o católico método- não deveria Usar- usar nenhum Nenhum tipo de método contraceptivo. Nenhum. Primeiro de tudo, o Isso é MOB, muito legal, né? o MOB não é um método contraceptivo. Não, Não é. não É um é. método de espaçamento e de planejamento familiar. Então, falando sobre planejamento familiar com o método Billings, é o seguinte. Ele é um método que ele é parecido com a tabelinha, mas ele não é a tabelinha por quê? Eu falo que o cara que estudou na indústria trabalhou na indústria farmacêutica. Verdade. E Conhecimentos de quê? representava vários. Vários anticoncepcionais. Os anticoncepcionais, eles... Traitor. É verdade. Indo contra o seu fato. Ele ficava tentando vender os anticoncepcionais e eu ficava, Olha lá. Tá querendo matar os outros já. credo, que horror. Mas Nada basicamente... contra quem usa anticoncepcionais. Não, Deixa a claro, gente não tá né? julgando nada, mas eu tô Nem a falando favor, sobre a né? visão, um pouco da Não, visão da gente, igreja que a gente entende. Não, Tô cada brincando. um com cada coisa. Isso é importante dizer que você falou. É o que a nossa igreja entende. É o que a nossa igreja Porque entende. hoje em dia, você defender a nossa igreja, parece que você está sendo Você vai ser cancelado. preconceituoso, Você vai ser cancelado Não, por é defender que nem tem uma igreja entende. Vai Inclusive, está começar estamos cancelado, livres. então, né? Sim. Tipo isso, né? Ai, meu O Deus. que o catecismo fala? Que a gente deve aceitar os filhos, mas a gente tem que ter o quê? Primeiro de tudo, responsabilidade. A gente tem que julgar se pelo fato de escolher não ter, eu não estou sendo egoísta, que é o primeiro ponto, egoísmo. Se eu não estou deixando de ter um filho, e a gente falava até sobre isso, né? Ah, porque, poxa, na próxima viagem eu não vou conseguir levar todo mundo, porque, poxa, eu não vou conseguir fazer aquela viagem, ou porque eu não vou conseguir... Deus tá vendo. Tá, Puta, Deus tá minha pergunta mexendo, do tá Uber foi movendo. muito ruim também. Minha pergunta do Uber foi muito ruim. Então. Tava pensando na viagem. Olha aí, Não, Deus mas tá vendo. olhando para tudo isso, estou sendo egoísta? Não, então beleza, vamos ter filhos. Qual o método que a gente vai usar para a gente ter esse planejamento familiar? O método Billings, ele nada mais é que um método onde a mulher ela tem a percepção do corpo dela. Onde ela vai perceber qual é o momento que ela está mais fértil. Então, qual é esse momento que ela vai estar mais fértil? É um momento como o corpo dela estivesse produzindo como se fosse uma clara de ovo, que é o momento mais... o muco vaginal. O muco vaginal. Aí, né? É E o aí momento tipo, mais fértil. Falar, e aí, nesse momento, vamos ter filho ou não vamos ter filho? Mas ele é diferente da tabelinha, por quê? Porque a mulher não é um relógio, o corpo dela não é um relógio. Então ele não tem, estou desregulado. E detalhe, né? Que o mais legal do MOB é que normalmente quando o casal, né? Normalmente, não era pra ser normalmente, mas normalmente, quem determina isso? A mulher. O homem só tá lá pro vamos ver. E aí, vamos? Hoje? E a mulher que fala, hoje Quem não. cuida, né? Hoje sim, hoje não, hoje sim. Não, e o MOB, os dois têm que estar. Os dois têm que fazer juntos. Tem que estar juntos Quem preenche ali. uma tabela sou eu. Quando a gente fez, Legal. um cursinho, assim, a gente foi lá, quem inclusive manja desse assunto, lá na Dá Boa aula Nova disso daí. é a Aline. A Aline, ela dá aula, ela é tem responsável. tem uma responsável Vamos lá trazer também. que ela, assim, que ela que dá esse curso lá na Boa Nova, às vezes tem o curso mesmo do método, para falar sobre o método e tudo mais.
E aí a gente foi, estudou bonitinho, e ela fala que se o casal não estiver junto, não adianta nada, adianta não nada. funciona. Não funciona. Não funciona. Até porque, E aí- como que é o espaço? O espaço evitando a relação naqueles dias em que existe o muco vaginal. Só que essa percepção da mulher, ela muda, e é o que diferencia da tabelinha, com relação ao seguinte. Tem ciclos menstruais que são mais curtos, são outros ciclos que vão ser mais longos. longos. Por quê? Porque não é uma máquina. A mulher pode passar um estresse muito grande, ela pode tomar um susto, ela pode ter, sei lá, entrado num estado de depressão, de ansiedade, e isso tudo altera o ciclo menstrual. Então, esses momentos eles vão mudar. Então, é por isso que ele é por percepção. Então, ele é muito mais assertivo, tanto se você quiser engravidar, se não quiser engravidar. Agora, voltando sobre os anticoncepcionais. Cara, é uma bomba de hormônios que está jogando no corpo Lógico. da mulher. Então, a Renata mesmo, Não é só assim, a gente tinha uma pra nós, enxaqueca, católicos, tem um pecado, né? Sim. De, né? Óbvio. Mas, fora o contexto, né, da situação espiritual e de ser pecado, ser pecado, e, né? é algo que faz mal Faz pro corpo mal pra saúde. da mulher. A Total. Renata tinha uma Só enxaqueca da que era mulher. crônica. O homem Né? Lembra, vida? Sempre enxaqueca. não é afetado. Nossa, aham. E Muito. parou depois da gravidez do Samuel. Eu não voltei mais a tomar anticoncepcional. E sempre que a Até gravidez esses dias- é algo curativo depois que a gente foi estudar, né? É muito interessante. Nessa viagem até... a gente ia viajar e tava... Porque assim, eu acompanho um método, mas aí eu baixei o aplicativo só pra não me perder ali. Porque às vezes a gente... É igual a Levanta falou, papel, né? como ele é biológico, né, fisiológico, e às vezes, passei pro nervoso e muda, às vezes você não percebe, né? Então aí eu baixei o aplicativo lá e tava meio que acompanhando ali, eu falei, ó, é pra mim, não é assim, vai descer. Opa, vai descer. Minha menstruação aqui, nesse dia, tô menstruada, vou ter que estar menstruada sábado. Não, porque não é um relógio. Igual a Alice falou, não é um relógio. Mas eu tava ali, pode ser que a minha menstruação desça e, tipo, era na viagem, no dia da viagem, assim. Eu falei, putz, cara, que coisa, não? E, tipo, 20 horas de viagem. 20 horas. Aí eu falei, cara, será que eu tomo um anticoncepcional? Aí foi me dando um tricutico, assim. Eu falei, meu Deus, eu não quero tomar remédio, não posso tomar remédio, vai bagunçar toda a minha vida, né? Porque demora pra entender, não é simples. Parece que é, né? Tipo, toda vez que eu engravido e depois eu volto Muda. volto a menstruar depois da gestação, depois de ser... Normalmente, eu amamento, aí que volto a menstruar normal. E aí, eu sempre peço ajuda pra Lina. Lina, eu já esqueci tudo. Me ajuda, por favor. E aí ela vai, não, você tem que anotar assim, assado, vai observando. Cara, mas é certinho, assim, a observação mesmo, de você ver e falar, nossa, tô esse é o ovulando. momento, Tô no meu dia fértil. Mas é que é tão fácil você tomar um anticoncepcional e saber que você não vai menstruar, que você não vai engravidar, que você pode Existe um ter conceito relação a ainda, hora né? que você quiser. E, gente, a gente aprende isso lá. A gente não é bicho. A gente não é um Exato. bicho. Então, Somos assim, racionais, né? nós somos racionais, nós não somos irracionais. Então, dá pra esperar, dá pra respeitar. O marido tem que saber respeitar a esposa nesse momento, Claro. né? E, tipo, você quer engravidar? Não. Então não tem como. Ou então você tá aí, tem que estar responsável, tem que ter responsabilidade de saber que vai engravidar. Ficou claro? Acho que é. Não, é isso mesmo, é isso. Não, Responder muito se- bom. Se foi redundante, mas Não. É porque pra mim entra muito a concepção da responsabilidade que você tinha falado. Exatamente, de responsabilidade. Que assim, é autorizado o uso do método desde que para uma responsabilidade da família, Sim. né? No sentido E de... não é, você falou estritamente financeiro E e, assim, tudo mais. Exato. Porque tá assim, no bastante ligado a isso, catecismo, exatamente. tá lá que o matrimônio, ele é Punitivo. punitivo e procriativo. Exato. Então, ele é tanto para união quanto para procriação e não um ou outro. É para os dois. Cara, Entendeu? isso é muito legal, né? É para os dois. E aí, a igreja te dá várias ferramentas para você, né, ir bem e tranquilo, sem Isso. pecar mesmo. Cara, Sem ir contra a igreja e mesmo. leve. Se você entender bem e quiser buscar o conhecimento, é muito mais A tranquilo que você gente- falar, caraca, velho. Umas 2, 3 vezes a gente foi participar do curso de noivos na paróquia, né? E a gente falou sobre o método. Eram vários módulos, assim, no curso de noivos. Aí, tipo, tinha lá
falava um pouco de tudo e a gente ficou com a parte do método, né? De falar sobre, na verdade, os métodos de... Ai, meu Deus. De contracepção Planejamento, mesmo. planejamento. Na verdade, falava sobre contracepção também e tinha que falar sobre o planejamento familiar, né? E aí, cara, era um cu de noivos. E as pessoas... Tinha lá as pessoas que já eram casadas e iam fazer... Ai, como que é? Quando já é casado? Não é confirmação. Ah, meu que Deus. esses dias fizeram lá na igreja. Esqueci. É verdade, teve esses dias mesmo. É, teve esses dias. Enfim, a pessoa já é casada e vai lá só... Vai regularizar o sacramento, né? Cara, todo mundo olhava a gente assim. Vocês são ZT. É igual quando a gente E, tipo viaja, assim, quando sai, julgando. anda no Não, shopping. nem só pela quantidade de filhos, mas eu digo pelo método. De falar que a gente usa o método, que não usa contraceptivo, né? Isso é E legal, assim, cara. são todos adultos. Todos estavam indo lá buscar o sacramento do matrimônio, saber. Era pra saber, pelo menos, né?